Momento para mais conversa e informação ali na Show da Manhã. No tem ali conosco jurista Júlio Santos, para bem debruça sobre o tema dignidade humana e reclusão em Cabo Verde. Não sabe a dignidade da pessoa humana é um dos pilares fundamentais do Estado de Direito, consagrado na Declaração de Direitos Humanos nas diversas instituições democráticas. Mas modo que esse princípio ele é aplicado quando uma pessoa é privada de sua liberdade. Se calhar que ele é a nossa primeira pergunta. Seja bem-vindo, muito bom dia. Pois, e muito bom dia e obrigado pelo convite e por oportunidade mais uma vez ali da partilha e sobre esse assunto muito importante também, certo? E é o seguinte, e, de facto, nossa Constituição acolhe isso e nesse artigo 1º, número 1, ele faz questão de citar isso mais uma vez e dar essa ênfase de que, de facto, Cabo Verde é uma república unitária e única valoriza a dignidade da pessoa humana e violação de que os direitos fundamentais é inaceitável, é inviolável a violação de que os direitos fundamentais. E, portanto, de facto, que é pertinente você falar sobre isso, porque logo a hora que a pessoa é condenada, não tem um certo, cada chama de preconceito, né? Mas muitas vezes nunca consegue e ler ou põe no lugar daquela pessoa e que é condenado, certo? E para maior condenação, e quando já aplicaram pena, já não tem condenação na prática, como assim. Agora resta um exercício que ainda foi muito humano para não conseguir, de facto, ter essa empatia de pôr no lugar daquela pessoa, ou então de considerar, mas ainda assim, que as condenações são pessoas ainda subsistem os seus direitos fundamentais, certo? Já agora, uma pessoa condenada perde direito à liberdade, que é um dos direitos fundamentais, ou perde também parte de outros direitos? Exato, perde esse direito à liberdade, mas ele é restringido, vamos falar assim, nesse direito à liberdade. Uma vez que condenação e para um tribunal e judicial ele necessariamente porque perde outros direitos, por exemplo, friccionais ou direitos civis. E nosso objetivo mesmo era centralizar naquele conceito lá, principalmente naqueles direitos civis e profissionais. Ou seja, um preso continua a poder votar, por exemplo, continua a poder exercer a profissão desde que se regime de reclusão permite que ela, mas também tem uma lei que regula isso, mas o certo que não queria dar ênfase é que a própria Constituição, nesse artigo 34, fala e uma condenação ou julgamento para algum tipo de crime é que implica necessariamente perda de outros direitos civis, políticos ou profissionais, a não ser que aquele crime foi cometido no âmbito dentro de um exercício de uma profissão e que aquele crime seja diretamente ligado ao exercício daquela profissão. Mas caso contrário, não. E de facto é que até perde aquela liberdade e tem muitas outras liberdades que é inata a pessoa. É por isso mesmo que não está a fazer referência à dignidade da pessoa humana. Ou seja, aquela dignidade que em nenhuma circunstância aquela pessoa que está conseguindo viver sem ele. Certo? Direito a comer, direito a alimentação, vestuário e essa saúde, de forma geral, é que esses direitos fundamentais que uma pessoa, em nenhuma circunstância, pode ser privado dele. Certo? E na Cabo Verde, que os outros direitos lá são salvaguardados a pessoas reclusas, de forma que esta pode usufruir dos outros direitos lá, ou não tem algumas situações que está privado? Certo. E, bom, horas que a Constituição salvaguarda uma condenação ou uma privação de liberdade é que implica logo necessariamente perda dos direitos civis e profissionais ou políticos. É precisamente isso que cria salvaguarda. Uma pessoa que está a privar-se de liberdade e serviços de reinserção social, serviços prisionais de reinserção social, tem esse dever, essa obrigação de criar tudo condições para que aquela pessoa continue, certo? Exerce profissão que ele é estabilitário para ele e para que de facto isso consiga e transforma aquela pessoa. Mas, na verdade, o objetivo último de aplicação de uma pena que é necessariamente o castigo, vamos falar assim. A nossa sociedade
E isso é algo que não se demistifica um pouco. Porque, na verdade, uma pessoa quando ele é condenado, aliás, finalidade de pena, segundo o próprio o Código Penal te refere, é cair o castigo em si. Mas finalidade última de pena é de facto reabilita aquela pessoa ou o agente que comete aquele crime para que de facto esteja apto a bem seguir se na sociedade normal, para estar socializado de facto. Para não evita principalmente o caso hoje que não se tem em frente a casos de reinserção, de reincidência. Sim. Ou seja, Criminal, pessoas sim. que estão bem cadeia, né? Mas e aquele período lá, ou aquele condenação para aquele crime, e aquele período que estive lá de facto na reclusão, que foi suficiente para que de facto transformar, para que bem para a sociedade apto a enfrentar a sociedade, sem cometer mais crimes. E o objetivo mesmo é isso. Condena uma pessoa, é claro que automaticamente o que preserva alguns bens jurídicos essenciais na sociedade para que tenha cometimento de crimes, mas também de facto para burro socializar uma pessoa. Então, sendo assim, então desde o primeiro momento, deve preocupado com a educação daquela pessoa e educação e nesse sentido geral. Não só tem acesso a formações profissionais ou a ter acesso ao ensino ou formação profissionais, mas também educação no sentido geral, certo? Para que aquela pessoa de facto seja transformado e durante aquele período que está lá e de facto privado dessa liberdade. Mas, na verdade, o recluso que deixa de ser um ser humano. Apesar de aquela condição momentânea ou passageira, que deixa de ser ser humano. E já agora, Exato. que direitos é que devem ser garantidos e salvaguardados dentro de estabelecimentos prisionais? Exatamente. O único é direito à saúde, e que é os direitos fundamentais mesmo. É claro que muitas vezes, para a condição que não tem de país, sempre que ela tem que estar a ser justificativa, para que aquela pessoa automaticamente, a hora que está condenada, a hora que está dentro de um estabelecimento prisional, é praticamente até perder um pouco de dignidade. Uma vez que você tem uma hora de corda, você tem uma hora de tomar café, é tudo controlado, tem tudo um horário que tem que ser cumprido. Já automaticamente a liberdade está afetada, né? Mas pronto, que ele ainda é para uma área é questão de organização, que tem que ter um mínimo também, né? Mas e não tá, na verdade, políticas públicas está usando desculpa de falta de condições, mas o certo é que deveria se não dava ênfase e importância a esse campo social e de reabilita ou ressocializa um recluso que estive tá cumprir reclusão ou no estabelecimento prisional, para mostrar se de facto aquele recluso que foi de facto se que um ser humano que consegue moldar esse comportamento, que consegue mesmo transformar essa atitude e esse comportamento, não também tem mais problema ainda. Para além de novos jovens que em princípio têm tendência a levantar delinquente, não tem que já esteja praticamente a cometer um certo tipo de delinquência e mesmo estando na cadeia, é que consegue entrar na sociedade com de facto uma nova visão como um ser humano diferente, com novos princípios, certo? Então significa de facto, durante o período que está detido e num estabelecimento prisional, esses direitos e fundamental é a saúde, né? A educação e educação profissional, que não faz educação profissional, não faz educação profissional e escolar e que de facto é que é essencial e que pode ser violado, certo? E se direito à integridade física e moral também tem que ser preservado, okay, já está incluído lá, o que não está falando, direito à saúde em si, mas acima de tudo, se direito à integridade física e profissional e tudo o que não tem entende, mas é de facto favorável para que consiga e desenvolve essa pessoa intelectual, moral e profissionalmente. Se calhar é importante falar de reclusão, mas naquele sentido positivo, lá, de uma condição que se for trabalhado, reclusos forem trabalhados, isso pode gerar aquele tal mudança, porque dados apontam uma massa grossa de reclusos na Cabo Verde, mas é homens e que vem de um contexto social específico, que teve pai presente, teve nas famílias monoparentais, chefiadas para mulheres, e talvez a reclusão em si pode também gerar aquela mudança lá. Quando se tiver a sair de cadeia, para sair um outro ser humano diferente daquele que entra. Exatamente, e é por isso que a gente chama atenção
não dever dar prioridade a isso. É muito, muito importante, certo? E hoje nos enfrenta isso, teu. E logo que não fala de qualquer assunto que tem a ver com reclusão ou com condenação de uma pessoa, logo que está na vista, logo a primeira é condenação. Há um julgamento negativo. O que é normal também. Certo? Como de, pronto, e cada ação tem uma consequência, certo? E a hora que a consequência vem também, não tem que assumir, certo? Mas também, olha, tudo política criminal, ele é feito de punição, mas também como é falando, não pode ter uma linguagem assim de misericórdia ou empatia, certo? A hora que está falando, olha, quando a pessoa comete tal infração, está sujeito a condenação num pena X ou Y, ou multa de X ou Y. Automaticamente, antes de ser aplicado um pena, esta salvaguarda de que aquela aplicação da pena é intimamente ligada à culpa daquela pessoa, certo? Por exemplo, num exemplo muito simples, uma pessoa que está por exemplo, está conduzindo esse carro normal, numa velocidade permitida dentro da localidade, vamos dar um exemplo assim, e que acaba, por exemplo, por motivo ou outro, ou tem uma felicidade de atropelar, por exemplo, outra pessoa, mas por o facto que a pessoa estava distraída. É diferente de uma pessoa que está, de facto, exagera ou que excede de limite de velocidade ou por algum outro motivo, certo? E acaba para atropelar uma pessoa, por infelicidade acaba por machucar uma pessoa. Então, pronto, naquele caso não tem circunstâncias, naqueles outros exemplos não por hoje, mas automaticamente esse tem que ser dado tratamento diferente. Então, isso significa que o nível de culpa daquelas pessoas esse tem que ser diferente. Que é a única primeira salvaguarda que a política criminal, o Código Penal e o Código de Processo Penal consagra, que de facto ele tem que ser intimamente ligado à culpa da pessoa e também espero também o círculo onde a pessoa vive, condição econômica, habilitação literária e daquela pessoa em si. Ou seja, é vários fatores que condicionam para que, no fim, um juiz, um julgador, aplica um pena naquela pessoa em si. Ou seja, é várias circunstâncias que nunca foi constatar um crime é que tu já aplica uma pena. Não, tem circunstâncias que pode atenuar aquela pena para aquela pessoa. Então, politicamente, ele é tudo nesse contexto ali, para de facto nós é ser humano, no fim. É por isso que aquela dignidade da pessoa humana, ele está tudo de começo a fim de nossa Constituição, Constituição da República Verde, que é a nossa Carta Magna Mãe, e ele é que tudo política criminal e toda legislação infraconstitucional tem que respeitar e para modo de facto a dignidade da pessoa humana é algo que pode ser violado, é inviolável e artigo 28 da nossa Constituição ele é taxativo nisso. A vida humana e a integridade física e moral de pessoa é inviolável mesmo, e a hora que foi inviolável em nenhuma circunstância, certo? Já agora, só uma outra questão, nosso tempo é relativamente pouco, então espero que tenha outra oportunidade de volta para ali. Arias, ministro de Justiça, anuncia que o governo tem intenção de implementar uma política onde que reclusos trabalham e transforma reclusos em mão de obra produtiva para gerar rendimento e ameniza custos de Estado sobre questões de custos, né, relacionados à instituição prisional. O que você acha sobre as medidas ali? Que impacto que podem ter na vida de reclusos e no próprio sistema? Olha, e tem um impacto extraordinário se de facto foi bem implementado. Porque o que ainda não tem foi só anúncio praticamente, porque o senhor ministro da Justiça faz referência até, mas está um estudo por detrás de tudo isso, então não acredita, mas se está fazendo, ele está fazendo mesmo um trabalho bem feito, cabeça, tronco e mesmo. E aquilo é mesmo que não está espera. E o facto mesmo de o senhor ministro toca nesse assunto ali, logo no início praticamente de governação, demonstra o quanto que não deve, que esse ministério não acredita, está bem a prioridade isso, e que de facto quanto esse assunto lhe deve dar prioridade. Mas o impacto é extraordinário, uma vez que, olha, uma pessoa, horas que está na condição de reclusão, muitas vezes é uma condição muito humilhante. Por isso que os direitos de um preso, principalmente esse direito à integridade física e moral, e segundo a Constituição está preserva, e também que decreto legislativo número 6/2018, de 30 de outubro, que é ele que está prova e
regime de execução de sanções penais condenatórias. E não tem também mais um outro diploma, que é um Portaria 54/2009, de 30 de dezembro, ele que aprova também e regime jurídico interno de cadeia central e praia, tudo que as legislações, na verdade, e que regime jurídico de sanções penais condenatórias, ele regula todas as matérias que têm a ver com o trabalho de recluso, trabalho no interior de estabelecimento prisional, o trabalho fora de estabelecimento prisional, formas de remuneração, qualquer critérios que devem ser respeitados na escolha de trabalho para o próprio recluso, também o recluso que por um motivo ou outro que está por trabalho ou recusa esse trabalho e é que se sujeita num processo disciplinar e não se ação esperar, mas isso está pesa de facto nesse relatório, ou nesse trâmite desse processo para essa reabilitação em si, certo? Mas ele tem um impacto enorme, uma vez que, horas que você está naquela condição lá, privado de algumas liberdades, horas que você dá uma motivação para o trabalho, para o sentir útil de facto, para o sentir que você gera um rendimento, porque aquilo é que de facto tem a essência de um ser humano. O que é bem útil, mas você gera um rendimento, certo? Está criando um efeito automaticamente na boa forma de estar, na boa maneira de comportar lá dentro, certo? E também, mas de facto, como ser humano, ainda tem muita coisa para fazer. Exatamente. Tem muito poder ainda para o país, vamos falar assim. E de facto, se implementar, certo? E respeitando que as diretrizes de Constituição e de aquele decreto legislativo que acaba de fazer referência ali, tem um impacto mesmo significativo, extraordinário na vida de reclusos e de nossa sociedade também. Evita que jovens e que estive vez na regime de reclusão torna a volta, seria um ganho, de facto, enorme para a nossa sociedade. Muito obrigada. O tempo, de facto, é curto, nós esperamos ter uma oportunidade de falar sobre outros temas pertinentes, modo a esse ali. Obrigado pela presença. Tá bom. Muito obrigado. E momento